Olá a todos e todas, eu sou o Tarso de Bello. Sejam bem-vindos à nossa conversa sobre livros na programação online da Biblioteca Mário de Andrade. A ideia desse projeto é convidar grandes leitores de poesia, também poetas, né, para responder uma pergunta simples, né? Que livro você indicaria para alguém se apaixonar pela poesia? A ideia é que eles dividam com a gente aqui as suas paixões, né, e multiplique o interesse por esses livros, né, de poesia. É, o projeto começou no ano passado, né, após o início da pandemia, quando nós viemos para um ambiente virtual, e temos tentado aproveitar algumas vantagens desse formato, né? E recebemos mais de 20 convidados já até esse momento, e de vários lugares do país, de gerações diferentes, comentando livros dos mais variados, né? E ampliando a nossa biblioteca de poesia. Então, cada indicação de livro aqui tem o objetivo de ensinar uma forma de entrar no universo da poesia e abrir uma porta ainda mais interessante para essa biblioteca infinita, né? Então, vamos lá. Vamos começar com uma rodada de leitura de poemas. Eu passo a palavra para a Jane de Souza. Olá a todos, para todas. Minha mãe é bem goiana, minha avó arquimineira, minha bisavó baiana. A tataravó, se conta, recebeu letais facadas do marido ciumento. Dos maridos ciumentos, há aquelas que escaparam. Outras muitas, sem saída, não se dizem feministas e assumem de Eva a face, fabricada por seus machos. Nessa tortuosa sina, não há nada que as redima. Vejam, vejam os horizontes, que outras muitas construíram. Contra todos os hematomas, braços, pernas, almas, morte, Vadilei Maria da Penha. Vi poemas, vi romances exaltarem as mulheres, mas seus nomes não importam para a história das famílias. Já é hora de compor novas genealogias. Viva Lola, Marielle, as Sabrinas, palmas para ativistas, não Damares. Salve as muitas Carolinas que eles tentam apagar da história literária. Minha mãe é bem goiana, minha avó arquimineira, minha bisavó baiana. Quero vivas as lembranças das mulheres que habitam minha alma brasileira. Lucy Colim. Olá a todos. Eu vou ler um poema que se chama A Palavra Infinito. A palavra infinito é infinita. A palavra mistério é misteriosa. Ambas são infinitas, misteriosas. Sílaba a sílaba, tentas convocá-las, sem que uma luz proclame seu domínio. Uma sombra assinale a que distância delas está a opacidade em que te moves. Vão a algum ponto do clarão, se aninham. Assim que as abandonas livres no ar, esperando que uma asa inexplicável te leve até seu voo. É mais que seu sabor, o gosto desta vida? Paulo Ferraz. Olá a todos, vamos lá. Para minha vez, eu escolhi o poema Metalurgia. 1.300 graus à sombra dos telheiros retos. 12.000 cavalos invisíveis pensando. 40.000 toneladas de níquel amarelo para sair do nível das águas esponjosas. E uma estrada de ferro nascendo do solo. Os fornos entroncados dão a gusa e a escória, a refinação planta barras e lá embaixo os operários forjam as primeiras lascas de aço.
Muito bem. Agora deve estar todo mundo curioso para saber de onde vieram esses poemas. Já já nós vamos saber. Vou apresentar meus convidados, a quem agradeço profundamente por ter aceito participar dessa conversa e trazer seus livros para cá. Jane de Souza é goiana. A Jane, na verdade, era de Tocantins. Depois ela explica para a gente esse negócio de Tocantins, Goiás, aí que a gente perdeu na aula de geografia, mas a gente vai lembrar. Ela mora atualmente em São Paulo, onde cursa doutorado em literatura brasileira na USP. É autora do livro de poemas Lâminas, né, lançado em 2020 pela Martelo Casa Editorial, e tem um blog que a gente pode depois passar aí também o contato, jane.wordpress.com, para acompanhar o trabalho dela, novos poemas, as movimentações da Jane. Lucy Colin é curitibana, ficcionista, poeta, educadora e tradutora. Professora aposentada do curso de Letras da Universidade Federal do Paraná, ocupa a cadeira 32 na Academia Paranaense de Letras. Tem mais de 20 livros publicados, entre os quais Querer Falar, que foi finalista do Prêmio Oceanos de 2015, A Palavra Algo, ganhou o Prêmio Jabuti 2017, Papéis de Maria Dias, um romance, de 2018, Rosa que Está, também finalista do Prêmio Jabuti de 2020, e lançou recentemente o livro Dedos Impermitidos, de contos. Participou de diversas antologias nacionais e internacionais, né, em vários lugares, várias línguas, e também aqui na Universidade de São Paulo ela fez o doutorado e 2 estágios pós-doutorais em estudos linguísticos e literários em inglês. Paulo Ferraz nasceu no Mato Grosso e vive em São Paulo também. É autor dos livros de poemas Constatação do Óbvio, Evidências Pedestres, De Novo Nada, que foi indicado para o Prêmio Bravo Prime de Cultura de melhor livro do ano de 2007, e também foi publicado no Equador e no México. E o mais recente livro de poesia do Paulo é Vícios de Imanência, que foi semifinalista do Prêmio Oceanos em 2019. Ele organizou a antologia Roteiro da Poesia Brasileira, anos 90, e traduziu livros de poetas mexicanos contemporâneos, vários poetas, como Abigail Borges, Jorge Granados, José Javier Villarreal, Luiz Aguilar, entre outros. Participou de eventos literários em Cuba, Equador, Estados Unidos, Espanha, México e Ucrânia, e deve estar com a saudade de viajar, incrível, né? Graduado em Direito e História e doutorando em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP, né? E também tem ministrado cursos de criação literária sobre poesia e ensaio. Sejam muito bem-vindos, e agora vou fazer uma rodada para vocês apresentarem os livros que vocês escolheram. Jane de Souza, qual foi o livro que você escolheu? Primeiramente, quero agradecer, Tarso, pelo convite, à Biblioteca Mário de Andrade. Fico muito honrada com a companhia de Paulo Ferraz e Lucy Colin. E o livro que eu escolhi, eu estou realmente obcecada por ele, eu estou muito apaixonada, que é Norê e o Kai Schuen, da goiana Suênia Norato. A Suênia, ela também, hoje, ela está morando em Fortaleza, ela é professora da Universidade Federal do Ceará. Isto é uma pesquisadora muito competente, além de uma poeta magnífica, na minha opinião, extremamente ética. Ela pesquisa literatura de autoria indígena ou sobre indígenas. Então, Tarso, você me permite que eu leia o poema que dá título ao livro, porque eu acho que ele sintetiza muito do que eu gosto. Com certeza. Então, vamos lá. O título do livro, como eu falei, Norê e o Kai Schuen, eu vou ler a descrição que a própria autora coloca na última página. A frase Norê e o Kai Schuen, do tupi antigo, língua falada pelos habitantes da costa brasileira no século XVI, segundo Eduardo Navarro, significa não nos matarão. Ela reverbera por 5 séculos de história e desejo que um dia se torne, para o bem daqueles entre nós que a dizemos dia a dia, desnecessário. E esse é o poema que dá título ao livro. Eu era cunhã em cima de um prédio,
mascava, mascava pedaços de pau. Cuspia, cuspia na tina sagrada e os restos jogava aos réis mortais. Fermento eu botava com a pouca saliva no caldo cozido virado em cauim. A boca ocupada se enchia de fibra com gosto de morte, memória ruim. A boca fechada se abria de raiva dos tantos parentes jogados nas valas. Gritava, gritava, que mansos que nada, tacapes para cima. Adianta voltar? Meu nome era Açu, da enorme vagina, aberta no alto, não quis sair nada. O ventre emperrado, travado no espanto. Embaixo, no entanto, cloaca de gente, o povo nascia, sem olhos com dentes, a boca amarrada, os pés retorcidos, o umbigo virado para o resto do mundo. São só natimortos, cobertos de asfalto. Zombava, zombava dos civilizados que se acham espertos, trancando nas casas os bens do Natal, que comem as terras, as matas e os versos de seus ancestrais e dizem progresso. Em nome da ordem, vestindo a bandeira que os tem enganado ao longo da história. E vai-se o cauim, jogado de cima, fervendo na tina, que tudo embriague, aos vivos e aos mortos, para a festa dos povos. Não nos matarão. E o dia virá que o ventre se abrindo, recubra de gente a terra cansada, e caiam-se os prédios, e afundem-se as naus. Sem posse, a terra será comunal. Uma das coisas que eu acho mais interessantes nesse livro da Suene Honorato é como ela faz questionamentos importantes para a nossa época, né? A gente tem crítica ao racismo, crítica ao etnocídio indígena, aos processos escravocratas que fundaram aí o nosso país. Nesse poema especificamente, a gente ouve reverberando Juca Pirama, né, de Gonçalves Dias, e ela faz muito essa articulação com as nossas tradições, questionando cânones e propondo um novo olhar, ou que a gente pelo menos questione como a gente olha para nós, né, que estamos embutidos nesses povos. O sujeito lírico, que na verdade é uma sujeita lírica, porque o primeiro verso fala, eu era cunhã. Cunhã, do Tupi antigo também, é a mulher indígena. E ela menciona, meu nome era Açu. Açu é um sufixo aumentativo, que a gente tem muitas palavras, né, em cidades e tal. Então, eu acho muito interessante como ela agiganta essa voz feminina no poema, e justamente o poema de redundância menor. E ele vai ecoar justamente no canto 4 do Juca Pirama, quando é a voz do Juca Pirama. E o interessante é que do Tupi, Juca Pirama é o que deverá ser morto. E o título do poema, Não Nos Matarão. Então, assim, várias temáticas aqui, o coletivo, a questão da mulher, me embriagam muito nesse livro. E eu vou até parar de falar, porque senão não vou cansar, porque eu anotei tanta coisa, gente. Eu estou muito apaixonada nesse livro, então me perdoem ter me delongado um pouco, mas é uma indicação que eu faço de todo o coração. Vamos lá. Você fica à vontade, que o negócio aqui é justamente poesia e paixão, então é o encontro para isso. Então vamos lá, Lucy, fale para a gente do livro. Então, gente, eu quero agradecer primeiramente ao Tarso, né, a figura do Tarso, né, pelo convite e também pela oportunidade de estar aqui com esses poetas apaixonados. E eu queria até chamar atenção para uma coincidência, que todos nós temos uma relação com a USP, não é? Depois que você leu aí os nossos currículos, né? Eu aqui falo aqui do Sul, não é? Me senti até quase aí em São Paulo pela nossa afinidade. O livro que eu trouxe é esse, se chama Não Sonhar Flores, da poeta uruguaia Ida Vitale. E eu também estou num caso de amor com esse livro, e, na verdade, é uma daquelas paixões muito antigas que eu não tive como realizar durante muito tempo, porque essa é a primeira
tradução, não é, da poesia da Ida Vitale. Então, quando eu descobri que esse livro ia ser, já conto para vocês, né, quando eu descobri que esse livro ia ser publicado aqui, não é, estava sendo traduzido e seria publicado aqui no Brasil, para mim foi uma coisa muito simbólica, não só pela autora, né, pela própria Ida Vitale, que também já quero comentar, não é? Tem uma relação importante com a poesia brasileira, não é? Mas porque se publica, a gente vê que as grandes casas editoriais, elas talvez publiquem menos poesia do que as editoras menores. Então, me parece um ato muito corajoso, não é? Das editoras menores, esse enfrentamento mesmo, né, do mercado, colocando poesia, que é tão difícil publicar. Claro, hoje no Brasil nós temos, graças às pequenas editoras, sobretudo, não é? E eu tenho a impressão que o livro que foi mostrado, não é? Ele foi publicado pela Patuá. Então, eu queria chamar atenção para isso, não é? Mesmo nós, poetas, nós, felizmente, estamos num momento, não é, aqui no Brasil, de uma grande profusão de publicações, mas a poesia em tradução ainda vem sendo, não é, muito mérito de editoras menores, não é? Então, eu queria chamar atenção para isso, porque mesmo às vezes, né, um poeta que recebe um Nobel de literatura ou grandes prêmios internacionais, ele tem, né, uma certa relevância no momento, mas a gente não consegue descobrir esses poetas em publicação, porque nem sempre as editoras grandes bancam poesia, né? Então, eu queria primeiro mostrar esse livro que foi publicado, então, pela editora corajosa, né, que é a Roça Nova. E a segunda, né, fiz esse elogio a uma editora que, então, traz para o português brasileiro a Ida Vitale, que é essa poeta extraordinária, e mais do que isso também o objeto livro é um livro muito bonito, é uma seleção, não é, de poesia traduzida pela Heloísa Jean, maravilhosa tradutora, não é? E o cuidado editorial é impressionante, essa edição é belíssima, ela tem, além dessa tradução, não é, maravilhosa, tem essa, vou mostrar aqui para vocês, não é? Tem as ilustrações, o livro todo com essas ilustrações da Ana Cartacho, que é inclusive uma das editoras da Roça Nova. E agora já apresentei aqui esse era um objeto do desejo, mas não para coisa física, né? Eu sempre sonhei em ver a Ida Vitale em português. Então, deixa eu contar para vocês esse meu amor antigo. Foi justamente lá na USP que aconteceu, porque quem circula lá pela USP, não é, ali nas letras, vai se lembrar de uma plaquinha que tem escrito, né, um centro de estudos, Ángel Rama. Vocês devem ter passado por, não é? E eu frequentei a USP, fiz o meu doutorado no final dos anos 90. E então eu comecei a pesquisar, não é, sobre quem era Rama, e, enfim, e cheguei a muitos outros poetas, né? Ele foi um grande intelectual, um escritor que tinha uma relação com o professor Antônio Cândido, e, se não me engano, tem até um livro que são a troca de cartas entre eles, enfim. E aí, o Rama é o primeiro marido da Ida Vitale, e eu cheguei, não é? Então, a Ida Vitale, porque ela fez parte de um importante grupo literário de grandes intelectuais, Mário Benedetti, vários nomes importantes, não é? Que é a chamada geração de 45, que é bacana porque nós aqui no Brasil também temos a nossa geração de 45, não é? Então, lança uma certa luz ao estado das coisas em relação à literatura produzida, não é? Aqui na América do Sul. Então, isso sempre me interessou e eu conheci, então, a Ida Vitale, a poesia dela, muito pouco da poesia dela, mas sempre a tive, não é? Como essa referência. E aí, ela, em 2018, ganha o Prêmio Cervantes, né? Aí se fala de Ida Vitale, enfim, ela já ganhou muitos prêmios.
ela é uma poeta nascida em 1923, gente, não é? E ela está viva, super lúcida, ativa, dá várias entrevistas, vai fazer 98 anos em novembro desse ano, não é? Então, essa testemunha de todo um século, não é? Ela é a voz que nos traz, então, todas essas grandes transformações, não é? Do modernismo, da absorção daquele primeiríssimo modernismo, depois a geração de 30, enfim, ela com essa expressão em 45, e lançou muitos livros. E aí, em uma visita, eu fui passar umas semanas no Uruguai e achei esse livro que tinha sido lançado justamente, né, por ocasião do Prêmio Cervantes. Ela ganhou, não é, vários outros, já estava em 4ª edição, e coincidentemente, assim que eu comprei esse livro, lá no Uruguai, eu estava em contato com a editora, a Laura Di Pietro, que é uma das editoras da Roça Nova, e ela marca uma reunião comigo, porque estava fazendo uma tradução para essa editora, e eu disse, não posso, porque estou no Uruguai. E ela, coincidentemente, me fala, olha, eu com esse livro nas mãos, né? Ela me fala, nossa, nós estamos lançando o livro da Ida Vitale. Então foi não é, lá no Uruguai, saber que finalmente o meu sonho, eu contei toda essa epopeia aí para vocês, mas é que esse livro me diz muito, ele corresponde mesmo a esse desejo. Por que exatamente? Porque a poesia da Vitale, ela foi uma poeta, né, que além de toda essa, sempre foi muito ativa, não é, politicamente nessa frente, uma grande articulista, enfim. Ela é uma exilada, não é, que mora no México por 10 anos, depois retorna ao Uruguai, e aí vai passar quase 30 anos nos Estados Unidos, não é? Então, isso traz para a sua poesia, da qual eu vou falar numa segunda rodada aí, não é? E me alonguei no meu caso de amor, quis explicar para vocês, né? Desde a gênese dessa paixão, mas ela sempre me disse muito por ser essa figura com esse grande engajamento político, mas que trouxe uma produção poética que, como ela mesma diz, ela sempre teve essa relação com a condição política, mas que faz uma poesia que transita numa outra esfera metafísica. E isso sempre me intrigou muito, mas eu volto a falar sobre isso numa outra rodada. Muito bom. Muito legal essa história, viu? Muito bom registrá-la aqui. Paulo Ferraz, que livro é esse que você escolheu, Paulo? Olá a todos, obrigado, Tarso, obrigado à Biblioteca Mário de Andrade pelo convite. Pô, eu trouxe um livro, um lançamento também, um livro super recente, que foi lançado em 1925, que é esse aqui, Poesia para o Brasil. Bom, então, e curioso, porque de fato é um livro recente, essa é a grande questão, né? O frescor que existe no Oswald é impressionante, né? É um livro que a gente vem e vai o tempo todo, né? Que acompanha, né, a nossa formação como leitor desde o início, e eu relendo agora, né, nos últimos tempos, pensei o quão grande, né, há de ter sido o impacto lá em 25, né, de quando o Oswald estreou em poesia, e como essa obra vem sendo ressignificada, né, ao longo dos anos, né? Como ela passou depois pela poesia concreta, como ela passou novamente pela poesia marginal, e como ela nos chega até agora, às vésperas do centenário da poesia da Semana de Arte Moderna, né? É uma obra que, lendo, né, agora, me pareceu atual, porque ela, de fato, é onde se instaura a nossa linguagem moderna, né? Eu acho que você pode até falar, não, mas antes do Oswald, Pauliceia inaugura. Sim, é verdade.
mas o Pauliceia ainda tem um certo eco, né? Arlequinal, né? Um certo eco simbolista que chega ali no Mário. Pauliceia é um livro sobre a cidade moderna, mas sobre São Paulo, né? Especialmente sobre o Trianon, sobre a Rua Augusta, Higienópolis, o Brás ao longe. E o Oswald não, né? O Oswald ele consegue uma poesia que ela incorpora, acho que a grande força épica do nosso tempo, que é a imprensa, que é o jornal, que é a prosa, né? Ele tira, ele exclui completamente qualquer eco melódico, metafísico, que havia na literatura, né? Ele vai numa poesia crua, usando procedimentos de colagem, de corte, de redistribuição da força poética, né? Então, o poema mesmo que eu li, se vocês perceberem, é um poema quase que uma enumeração. Ele vai enumerando, né, cenas e particularidades de uma usina, né, usina metalúrgica, e tira dali, né, da imagem a poesia. Então, a força do Oswald é enorme, né? Quando a gente está hoje, né, discutindo justamente esse passado indígena, esse passado africano, esse passado do colonizador, e esse é um livro que ele começa pela colonização, né? Ele começa pela colonização, como que os portugueses nos viram. É claro que ainda é uma linguagem talvez ainda formada por esse olhar de quem olha de fora, né? Talvez um passo até mais profundo seria se ele começasse não com o Pero Vaz de Caminha, mas com um elemento indígena mais profundo, anterior até. Mas, de todo modo, aqui nós identificamos o colonizador português, o africano escravizado e o índio, né, que foi expropriado. Está tudo aqui, né? A mãe que joga os filhos no rio para impedir que eles sejam escravizados pelo patrão, a reação do capoeira, né, em relação à opressão policial. Então, é um centenário que vem se aproximando de questões que não foram resolvidas, né? Nem politicamente, nem socialmente, e às vezes eu também acredito que não poeticamente, né? Tanto que esse livro, como eu disse, é ainda extremamente atual, né? E é bom que o Oswald consiga participar desses ciclos da poesia brasileira o tempo todo, né? E eu fico muito feliz de a gente poder fechar esse círculo, né, do centenário, podendo novamente discutir o Mário de Andrade aqui na biblioteca, e discutir o Oswald, e discutir tudo o que veio e que nós estamos fazendo desde então. Olha, impressionante. Eu reli também agora para o Brasil essa semana, e é isso, né? Assim, parece um livro que vai ser lançado em 2025. Isso, em parte, é mérito do Oswald, sem dúvida, mas também é demérito do Brasil, né? Porque parece que as questões se arrastam, né, de um jeito que você fala, é impressionante como aquele livro ainda corta, né? E aqui sempre acontece isso, é a parte mais apaixonante desses nossos encontros para mim, porque ao escolherem os livros, vocês fazem conexões entre os livros que são absolutamente surpreendentes, né? Eu não tinha lido o livro da Suene ainda, li também agora, né? E é incrível como tem um espelhamento quase com esse livro do Oswald, quase 100 anos depois, né? Porque tem várias coisas, inclusive da forma, né? Assim, tem uma imagem do país, eu acho, que é a que o Oswald vai elaborar, né, nesse primeiro livro dele, e que a Suene também, no seu primeiro livro, quase 100 anos depois, né, uma mulher estudiosa de literatura, professora, não sei o quê, num outro momento, e o livro, assim, saiu em 2020, mas é um livro, para curiosidade, no final ela coloca as datas em que os poemas foram escritos, né? Uma coisa que a gente não costuma ver muito, porque sugeria, inclusive, a dúvida sobre a pandemia no livro, e o livro é anterior, né? Os poemas são anteriores a esse momento. Mas os enfrentamentos estão aí. Por exemplo, esse procedimento que ela usa no primeiro poema que você leu, Jane, do Para Todas, né? Que ela pega a letra da música do Chico Buarque, que é uma espécie de genealogia musical só do Chico Buarque, né?
e ela vira de ponta cabeça, e vários outros enfrentamentos que aparecem, né? Até essa coisa de estampar uma palavra, um título em tupi, né, na capa do livro. Várias dessas questões que são muito sensíveis, né, muito significativas para o nosso momento. E uma outra questão que surgiu agora da fala da Lucy, que é essa, assim, nós estamos, a Ida Vitale também, uma poeta dessas que quando chegam a gente fala assim, mas o que acontece na relação entre o Brasil e a América de língua espanhola, né? O Paulo tem trabalhado muito nisso, de traduzir também poetas de outros países, contemporâneos, na verdade, né? Mas como tem grandes poetas, como uma poeta dessa, né, que atravessa o século, ela trabalhou na edição desse livro, ela ajudou, né, na edição desse livro brasileiro agora, vai fazer 100 anos, e ela trabalhou nisso, ou seja, e essas coisas não circulam por aqui, né? Tem a ver, eu acho, claro, com a questão das editoras, mas vira e mexe surge esse assunto e a gente fica tentando levantar hipóteses para pensar isso. E eu queria passar a bola para a Jane de novo, pensando uma questão que é evidente no livro. É um livro, como o do Oswald, eu falei, é um livro que nomeia o país, né? Ele dá cara para as questões. E quando a Lucy falou da atuação política da Ida Vitale, que não transparece nos poemas, pelo menos desses livros que estão aqui, eles escolheram um livro por década da obra dela para ter uma ideia de conjunto, né, de panorama, e reuniram, são 6 livros, né, que estão dentro desse volume. E é uma poeta que isso não aparece claramente na poesia dela, né? Essa atuação, esse rebater, digamos, as questões políticas do seu tempo, né? Pelo menos nesses livros. Jane, o que você acha que aconteceu que a poesia brasileira precisa, nesse momento, ser tão explícita, combativa, deixando muito claros os seus propósitos, né? Suas posições, como você diz, a sua ética, né? O que você diria? Bom, eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho me entusiasmado muito com várias vozes ditas minorizadas, enfim, mas vozes que têm falado, que têm questionado e têm tomado para si uma luta coletiva com as várias diferenças entre si, né? Eu até foi engraçado você falar sobre o político, porque eu tinha separado um poema aqui para ler justamente com essa conotação assim bem ativa que tem no livro da Suene, assim. E é muito interessante observar o livro da Suene, ele foi muito cuidadosamente elaborado, organizado, como você mesmo comentou, tem cronologia. Ela coloca no final a cronologia dos poemas, né? Então, são poemas de 2018 e 2019, e a gente estava passando aí por uma ameaça que depois virou um veredicto de mortes, né? E, infelizmente, a gente tem comprovado as promessas que foram feitas antes. Então, eu tenho percebido, assim, que eu tenho gostado muito de ler literatura contemporânea dos nossos dias, de pessoas que estão aí lutando e tentando falar pela poesia. Eu tenho percebido muito isso que você comentou, Tarso, uma vontade de questionar raízes, de tocar nas feridas. E eu quero ler um poema da Suene que justamente toca nessas questões, tanto que Paulo comentou, quanto que você também trouxe agora. Mas antes, deixa eu só responder algo que eu tinha esquecido. Você comentou sobre Goiânia, né? E eu nasci em Tocantins. Então, rapidamente a conversa. Eu coloco, sempre vou falar minha biografia, eu coloco isso de propósito para criar um ruído mesmo, né? Porque eu nasci numa cidadezinha no interior de Tocantins que se chama Cristalândia. Mas quando eu nasci, em 83, lá era Goiás. E eu fiquei lá só 2 anos. E ainda era Goiás quando eu saí de lá, porque acho que, se não me engano, foi em 88, né? 88. E aí, eu cresci, a maior parte da minha vida, eu passei no interior goiano, em Vianópolis. Então, eu me considero goiana por isso. Então, eu gosto de criar esse ruído, até para a gente questionar essas questões também, que eu acho que reverberam, inclusive, na poética aqui da Suene. Mas o poema que eu vou ler se chama Progresso do Regresso.
O presidente fala em povo, como se falava em índio, no país colonizado. Era assim, se prometia salvação, respeito, arma de fogo aos índios todos, desde que fossem amigos de seus perseguidores. Dizer todos os índios era o mesmo que dizer aliados, submetidos, embranquecidos, como Felipe Camarão, ao final de Iracema, romance cristão. Os que se rebelavam, amotinados contra carabinas, pondo fogo em pimenta, invenção do gás lacrimogêneo, não eram considerados povo, quer dizer, índios eram vistos como cães que podiam ser comidos, e os amigos do poder ficavam escravizados a ver navios. Pero o melhor fruto que nesses navios se pode fazer, me parece, que será salvar esta gente. E o finalzinho aparece em itálico, porque justamente dialoga com a carta de Pero Vaz. Então, achei que a gente está vivendo um pequeno zeitgeist aqui, né? Digamos assim. É verdade, viu? As conexões estão aí. Muito bom. Lucy, no caso da Ida Vitale, né, essa trajetória, e agora que eu vi que você está com essa poesia reunida dela ainda para ter uma ideia de conjunto mais clara, né, de detalhamento do conjunto, né? Quais os caminhos dessa poesia? Assim, como que você, com a sua experiência, digamos, né, de leitora brasileira, de alguém que acompanhou, digamos, esse mesmo... É algo que eu tenho falado muito disso, assim, que eu dei um curso recentemente que era sobre o Drummond, e que foi uma coisa assim que eu não sei quando eu vou me recuperar, porque quando eu projetei era uma coisa, mas passar 8 semanas atravessando o século junto com o Drummond foi algo assim muito pesado. Uma das participantes, aliás, que me chamou a atenção para isso, falou assim, tem hora que ele me sufoca. Aí eu fiquei refletindo sobre aquilo, falei, mas é um poeta também, o cara que foi escrevendo dos anos 20 aos anos 80, muito, e vendo, né, um século com guerras, nazismo, os totalitarismos todos, a desespero, né? E essa geração, a Ida é mais nova, né? Mas é uma geração que também, imagina, né, atravessa, está até hoje, né, escrevendo, assim. Como você vê isso daqui, né, do seu lugar, né? Como você vê? Então, Tarso, na verdade, assim, a gente se sente, né, a partir desse nosso encontro aqui, já querendo pedir para eles dilatarem um pouquinho, assim, para umas 5 horas de conversa, alguma coisa assim, né? Porque são tantas questões importantíssimas, né? Esses dois poetas, né, que estão aí junto com a Ida Vitale, realmente, eu acredito que, independente do fato de eu ter trazido uma poeta uruguaia, nós estamos falando da mesma coisa, não é? E, aparentemente, como eu disse, uma poeta que parece não estar deliberadamente fazendo uma política explícita, ela se vê, Tarso, numa posição, e aí quando você me pergunta, né, já aproveito para estabelecer uma relação com a sua pergunta, não é? Como é que se atravessa um século escrevendo poesia, tendo esse engajamento, sendo uma voz como jornalista, como tradutora, enfim, que sempre se posicionou, não é, com essa perspectiva política, assim, dos fatos, não é? Como é que se atravessa um século fazendo uma poesia que, numa primeira leitura, não parece ter, né, que eu disse, não é, sobre essa metafísica e tal, mas me parece que já numa segunda leitura nós percebemos que a Ida Vitale, essa é a minha modesta opinião, né? Não sou uma especialista em Vitale, sou sim uma apaixonada pela produção desta poeta, mas como você mesmo mencionou, não é? Esse livro que eu trouxe é uma antologia de vários livros e possivelmente a editora Roça Nova venha a fazer um segundo volume, não é? Porque é muito extensa a obra da Vitale. Mas me parece que foi quase como que uma bela saída, não é? Manter um estilo de uma poesia que a gente chama de hierofania, né?
que um ato de manifestação do sagrado, não é? A poesia como um veículo para a percepção de coisas que não estão ali no objeto, na sensação, na coisa, né? Ela é considerada uma poeta essencialista, não é? Eu acho, Tarso, que foi a maneira que alguém no exílio, porque ela publica muito nessa condição de exilada. Eu acho que é a condição que ela vai forjando para poder falar dos problemas, não só os problemas locais de sua comunidade, mas da comunidade de todas as pessoas que estão, não é, sob essas perspectivas todas de opressão, de deslocamento, não é? De ausência de lugar, de você ter que ocupar outros lugares, porque não é? Você é um exilado. Então, eu acredito que sim, em alguma medida, se não diretamente, existe uma elaboração de todo um cerceamento, e é uma condição política, não é? E eu queria também aproveitar para falar que essa escolha de trazer o Oswald de Andrade com a sua presença infinita, temporal, não é? Das figuras importantíssimas. E agora, em função das festividades, não é? De centenário da semana de 22, se fala um pouco de Oswald de Andrade. Isso é uma injustiça que se faz, não é? Não só com a poesia, mas com essa figura importantíssima, que nunca foi o engraçado, nunca escreveu poesia para ser engraçadinho, nem nada, tinha um projeto belíssimo, não é? Um projeto impactante, que foi muito parcialmente compreendido. Eu acho que isso é uma vergonha, né? Nós, brasileiros, que ainda temos medo de nos reconhecermos como os macunaímas, nós não temos entendimento, ou se temos é muito limitado de que nós somos, não é? E isso só gera mais desconhecimento e segregação, nós estamos alimentando esse desconhecimento, né? E, por fim, quando... achei belíssima essa, não é? Nós vemos essa poeta que a Jane trouxe, como que passando a limpo isso, sem essa vergonha de nós muitas vezes na poesia nós ficamos naquela coisa, pisando em ovos sempre, não queremos ser brasileiros ou não sabemos ser brasileiros, não é? Até quando a gente vai negar isso, não é? Então, a importância de que, eu acho que esses 3 poetas que nós trouxemos hoje, eles estão, sim, reafirmando a sua condição daquele que fala com a comunidade, que fala da comunidade, que fala para a comunidade, não é? Como aquele grande xamã da tribo. Esses poetas, eles trazem... Não é só uma estética, não é com luvas, uma sofisticação, não, um escancaramento visceral do que é realmente premente. É essa a função de observador de um poeta, não é? Então, eu queria também aproveitar para falar que o Tarso colocou de onde será que vem tudo isso. Eu acho que nós temos uma grande ferida que se dá na época da ditadura militar aqui no nosso país, porque até então não era vergonhoso você recitar poemas, você declamar poesia. Hoje é considerado uma coisa meio ridícula, né? E aí nós vemos todo um projeto que vai embalsamar a poesia como uma coisa ridícula, né? Poeta, ou quem lê poesia, poesia é uma coisa desnecessária na nossa sociedade, não é? E vejam bem, na década de 60, né? Eu sou nascida em 64, um ano de revolução, não é? E sou fruto de toda uma criação dentro de um Brasil, não é? Você é a boa notícia de 64, então. Como? Você é a boa notícia de 64. Obrigada, mas olha, é assim, a gente tem traumas, não é? Claro que tem traumas, mas a coisa nós temos que lidar hoje, todos nós poetas, nós temos que lidar com um projeto que foi plantado, porque a poesia sempre foi importante e as pessoas sabiam que ela era importante. Se não o soubessem, não teriam sufocado a poesia, ridicularizado, colocado de uma maneira insuportável, né, nas escolas, assim, qual é a mensagem do poema?
Poetas nunca estiveram entregando mensagens, não é? E aí nós, brasileiros, que temos uma grande liberdade com o corpo, com a expressão do corpo, tá aí o carnaval, a gente dança, a gente se abraça, nós somos afetivos, e por que é que nós temos vergonha de dizer a poesia? Não é? Por que poesia é uma coisa meio ridícula para a gente que não tem o que fazer, não é? Ou vai ler, ou vai, então, escrever poesia, não tem o que fazer, vai fazer uma coisa, né, que é anacrônica, inútil, enfim. Então, acredito que nós sabemos, sim, quando é que isso aconteceu. Na década de 60, nos outros países, né, nós tínhamos grandes movimentos, como Geração Beat, você subia na mesa de um bar e falava o teu poema, deixava a palavra, não é, existir, a oralidade, o corpo. Veja na Europa, a mesma coisa, não é? A coisa revolucionária, 68, esse ano, né, tão importante. E o que é que nós tínhamos aqui? Esse grande medo da poesia, não é? Esse grande medo do impacto transformador da poesia. E eu vejo tudo isso na Ida Vitale. Ela fala, assim, disso tudo, mas talvez, por estar no exílio, ela não pudesse, não é? E talvez não tivesse impacto, ela morando nos Estados Unidos, falando, não é? Da realidade do Uruguai, talvez não reverberasse. Então, ela fala, assim, da realidade do Uruguai, mas para todas as pessoas, não é? E ela teve esse reconhecimento em vida, é extraordinário, porque ela ganha o Prêmio Cervantes, de uma longa lista de anos e anos em que esse prêmio vem sendo conferido, ela é a 5ª mulher apenas. Tem 5 mulheres que ganham esse prêmio numa longa lista. Quer dizer, isso é, por si, um ato político de dar visibilidade também, não é? Então, os nossos poetas aí estão, sim, falando dessas figuras que foram colocadas à margem, não é? Dentro da nossa formação como povos, né? E a própria Ida, já estou concluindo, a própria Ida Vitale, ela tem uma relação que eu acho que nós, assim, eu reverencio esse lado dos poetas, escritores, tradutores. Ela lutou para publicar em 1963 uma antologia em que nós temos Cecília Meirelles, Manuel Bandeira. Ela traduziu esses poetas, Carlos Drummond de Andrade, dando visibilidade aos seus pares. Eu acho que isso é importantíssimo, não é? Na década, em 63 exatamente, que nós já tínhamos aquela atmosfera de censura. Então, Ida Vitale se interessava pelos nossos poetas, traduziu Jorge de Lima. Quem é que fala em Jorge de Lima, para além de, ele era um catolicão e não se deve ler esse tipo de coisa? Quem é que reverencia um Oswald de Andrade, não é? Para além da academia e tal. Então, eu acho que ela acaba sendo um exemplo também, não é? Para estimarmos, não é? Para estimarmos, para buscarmos, lermos com essa amorosidade que a poesia merece. Olha, eu acho que o comentário da Lucy já virou uma pergunta para o Paulo. O Paulo foi trazer o Oswald de Andrade para a casa do Mário de Andrade, sabia que isso ia dar confusão, porque o Oswald não sabe se comportar. Eu acho assim, é curioso, né? Porque você falando, né? É claro, esses poetas todos estão falando do seu tempo. Agora as formas que isso assume são as mais variadas, né? E mais, né? A gente não sabe o que vai acontecer na vida dos livros, né? Porque é curioso que depois de tanto tempo parece que o livro de poesia ele ganha força no contraste, né? A sombra do nosso tempo agora faz com que um livro igual o do Oswald tenha um sentido, né? Você voltar para esse livro e ele fica ainda mais potente, parece. Você fala, parece que o cara escreveu uma carta para ser lida dali a 100 anos, quando o sentido dela seria completado, multiplicado e algo assim. Então, Paulo, você sabe muito bem atravessar o século com Oswald. Como é que ele chega, esse moço chega nesse centenário, né? Não, é incrível, Tércio, é isso mesmo. Eu estava aqui pensando, né, enquanto a Jane, a Lucy falaram, o que nos chega, né, desse passado. E, no caso, o Oswald, ele busca olhar a história do Brasil, a formação do Brasil, e
mas foi visto como piada, né? E eu olho, eu relendo e falo, mas onde está a piada que eu não consigo entender? Que piada era essa? Assim, você vai aos textos dos anos 20, 30, e o poema piada é um traço do Oswald, mas onde está a piada que eu não entendo? Sabe? Ou porque a piada não era com os brancos, ou porque a piada não era com as pessoas que frequentavam os salões da burguesia paulistana ou carioca, e, portanto, ao olhar o povo, né, o índio, né, o outro, que não é o... Aí que está, a gente tem essa relação, né, desse corte que separa o que é uma elite e o que é o povo. O povo é sempre o outro, né? Então, talvez a piada que viam no pau-brasil, depois da antropofagia, seja justamente porque ele vai numa outra relação da poesia com a nossa formação. Outro dia mesmo, eu lendo um texto do José Oiticica, né? Avô do Hélio Oiticica, poeta, anarquista, e o José Oiticica, ele se opunha à poesia pau-brasil pelo seu caráter, pelo seu plebeísmo. Assim, isso caiu em mim, assim, como? O problema da poesia é o plebeísmo, né? Ou seja, o povo. O povo era o problema, a linguagem popular, a cara, né? A mulher, o negro, o índio. Esse era o problema dessa poesia, né? E, claro, ela só pode ser uma poesia que representa essas personagens se ela tiver a língua desses personagens. Não adiantava usar a linguagem, né, aristocrática de antes, porque ela não faria sentido. Então, o rebaixamento, vamos chamar de rebaixamento, da linguagem ocorreu por uma necessidade de representação, né? Era preciso representar quem não estava até então representado pela forma da oratória, né? Porque a poesia que a gente herdou dos anos 10, 20 era uma poesia oratória, né? Uma poesia aí sim, para recitar, né? Essa poesia não é para recitar, né? Ela tem um outro caráter. Eu acho que é isso que talvez a gente esteja recuperando agora, né? A sua pergunta foi, o que mudou, né, nessa poesia atual? Eu acredito que a poesia atual ela redescobriu, ou vem redescobrindo pelo menos, a esfera pública, né? E aí, o que a Lucy falou, nós tivemos esse gap de 20 anos de ditadura, que excluiu a literatura, e mais ainda os poetas, da esfera pública. Eles foram paulatinamente se acostumando a esse espaço, né? A biblioteca, né? E o mundo era emoldurado pela janela. E a gente percebe isso ainda até na poesia dos anos 90, um pouquinho do período, acho que dos anos 2000, a poesia começa, então, a ir para as ruas. E ao ir para as ruas, ela vai identificando novas vozes novamente. E aí um aspecto que eu acho que ajuda muito é que a tecnologia, as redes sociais, o barateamento das edições, permitiu que novos atores também participassem desse processo, né? O Oswald, esse livro mesmo é publicado em Paris, na verdade, né? Se a gente olha aqui, essa é uma edição facsimilar, né? É melhor que se esclareça. Esse facsímile foi editado em Paris, né? Nós tínhamos até a carência disso, né? de um parque gráfico, de um meio literário capaz de absorver essa poesia. Hoje, a gente é capaz de fazer um livro aqui, agora, com nossos recursos, imprimir na nossa impressora, mandar ou preparar como uma gráfica rápida aqui na esquina. Isso permite, isso dá acesso a quem não participava do meio literário. Então, a poesia hermética, a poesia elevada, com vieses acadêmicos, ela tem que ceder espaço em alguma medida, né? Assim, é claro que a poesia ela tem suas particularidades. Isso não é segredo para ninguém, né? A poesia não é oratória, a poesia não é discurso, né? A poesia é uma forma própria de expressão, né? E ao ganhar novamente a esfera pública,
ela traz o debate público novamente para a sua forma particular de expressão, né? E é claro que aí, né, as demandas sociais começam a fazer parte da nossa Constituição. E eu vejo com muita alegria isso. Quer dizer, alegria, né? Aquela alegria, Sim. assim, é bom que a poesia volte. É bom que a poesia... É alegria, eu acho que é alegria mesmo. Porque você pegar, por exemplo, um poeta desse lá em 1925, ele vai ler os cronistas do Brasil colônia, né? Ali, e descascar aquilo na forma de poemas, né? Só assim, tem uma alegria de quem lê e fala, puta, que bom que esse cara fez isso. Né? Porque você vê nesse livro assim, vários procedimentos que foram absolutamente incorporados pelos poetas, o Drummond em seguida, e vários outros poetas que vão incorporar. Né? Então, é uma matriz, digamos, né? Não no sentido ruim, uma matriz no sentido de liberdade, assim, ó, vai lá e faz assim, né? Você desinventa. Né? E é um bom exemplo de um grande desafio mesmo, que é como fazer da poesia uma estrutura de linguagem capaz de dialogar com a história, capaz de dialogar com a política. Porque não é fácil. Né? Assim, muitas vezes, e eu acho que aí que tá, a gente tem que escolher, né? A urgência pede poesia de combate. E agora aqui eu vou ser um pouco Mário de Andradino. No banquete, o Mário de Andrade fala, não, isso aqui é poesia de combate. Né? E também, há momentos que a poesia é combate. Há momentos que a poesia ela é feita para o instante, para aquele momento. A gente nem sempre tem que se preocupar com a eternidade. Né? A eternidade, às vezes, pode vir, mas há circunstâncias e há urgências que, às vezes, pede poesia para o agora. Com a força dela, com a capacidade que ela tem de nos mudar por outros mecanismos. Né? O discurso, né, ele nos convence, ele busca nos dar dados, situações, informações, personagens, e aquilo vai te convencer. Né? A poesia não vai te convencer, ela vai te transformar. Essa é a grande questão. E aí os mecanismos da linguagem, né, as estruturas poéticas, elas conseguem transformar o fato em uma força transformadora. Né? E quando a gente faz isso hoje, né, preocupados com a identidade, preocupados com a sua marginalidade, preocupados com a política que nos sufoca, que nos mata. Então, essa poesia ela é um instrumento político importante. E espero que continue a ser. E que ela continue a ter essa capacidade de dialogar internamente, né? como que a Dani mostrou, que a poesia ela busca de si própria, né, a força e a forma e joga para fora uma nova reflexão. Então, eu acho que a gente vive um momento forte da poesia, né, de alguns anos para cá, né, um momento em que a poesia, como eu disse, ela vem redescobrindo a sua vocação pública. Né? Eu acho que a primeira vez que eu ouvi isso, nossa, Tarso, talvez você até se lembre, estivesse presente lá nos longínquos anos ali 99, 2000, naqueles encontros da biblioteca do Memorial da América Latina, quando o Sérgio Alcides falou algo por aí, é preciso uma poesia republicana, algo mais ou menos nessa linha. E ele dizia, não republicano no sentido de lato da palavra, mas uma poesia que fale com o todo, que volte para a arena pública. E o que eu acredito que essa poesia, finalmente, ela chegou. E ela vai sendo feita há alguns anos entre nós. Esse texto do Sérgio foi publicado em algum lugar depois desse depoimento. Eu acho que é a própria biblioteca lá publicou. É bom de ser retomado mesmo. Muito bom. Você falando, a Lucy falando, o livro escolhido pela Jane, espero que vocês possam ler também em breve, né? O livro da Suene, de fato é isso, assim, ele nos coloca no coração do momento, assim, do que a gente está vivendo. Até eu falo, né? São tantos poetas fazendo isso de modos diferentes, mas igualmente talentosos e intensos, né?
que chega a ser angustiante você atravessar o livro, porque você vai, é como se você estivesse vivendo de novo o noticiário que ainda está quente, né? Porque é como se você voltasse para 2018, 2019, com a potência que a poesia consegue ter. Mas eu queria agora fazer uma outra rodada de poemas. Jane? Ai, agora sim, só como demonstração da minha obsessão pelo livro, a cada coisa que a Lucy falava, eu já folheava, não, eu vou ler esse. Aí o Paulo vem com outro, não vou ler esse. Agora eu estou aqui com 3 marcados e eu realmente estou bem na dúvida. Mas é muito interessante isso, né? Tanto a discussão que a gente está aqui colocando em reflexão, como esse contato entre os 3 poetas escolhidos. O que eu gosto muito nesse livro da Suene é que eu sinto, não sei se você teve essa impressão também, Tarso, é que como se um poema fosse pegando na mão do outro. Aí no final é como se o livro inteiro abraçasse, porque há denúncias, há uma ironia da forma muito grande, em que a métrica muito bem trabalhada, ela está ali propondo uma linguagem política também, um espaço crítico, e, enfim, agora até não sei qual que eu vou escolher. Eu vou ler um que eu gosto muito e diz muito para mim desse político que perpassou aqui a fala de todos. Jane, só desculpa te interromper, mas assim, reforçando o que você falou antes do poema, né? Me chamou a atenção já quando eu bati o olho no sumário do livro, ele tem uma organização tão que é curiosa, porque você falou um poema amarra no outro, mas é como se fosse um poema só seriado, porque ela marca tudo com números, como se fosse um sumário de uma tese. É 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, depois vai 2, 2.1, 2.2, criando uma conexão, um fio mesmo para o livro, assim, que eu acho que aqui já tem uma dica, né? E o sumário chama percurso. Né? O sumário do livro chama percurso. E depois tem toda uma lógica interna, assim, é um livro muito bem calculado. E são 5 partes, 50 poemas, então, se a gente for observar, em cada quinto de cada parte, você vai ter uma conexão forte entre esses quintos. Assim, eu até comecei a escrever um texto de tão empolgada que eu fiquei, inclusive a foto da Suene, eu analisei essa foto aqui também, ela está segurando uma planta, que é a jiboia, com um sorriso de Mona Lisa, que, como ela mesma disse, Mona Lisa, o seu sorriso também é de revolução, adereços indígenas, e aí a gente pode lembrar o que Schopenhauer traz sobre o matií, né, qual é a diferença da mercadoria para os indígenas e como ela foi se transformando. Na capa do livro do Leonardo Martins, se eu não me engano, é uma cicuta. Então, assim, essa relação também com eu não tenho como não lembrar de Sócrates, né? Então, essa ironia que ela vai trabalhando no livro todo é surpreendente. Mas, enfim, vou parar de falar um pouco. Eu vou ler Tatuagem Lateja na Pele. Essa ponte Copenau, Oswald de Andrade, Suene, ela vai longe, hein? Ela vai mais longe. E é uma delícia de discutir, porque são questões realmente que habitam o nosso cotidiano. Eu só queria comentar mais uma coisa sobre o que Lucy e Paulo falou. Além de a poesia estar reverberando bastante, né? Muita gente nova escrevendo, também temos muitas manifestações artísticas, né? Slam, saraus, batalhas de rap. Eu acho tudo isso muito, muito importante, muito magnífico. A gente está vivendo um momento tão difícil que perceber essas atuações tem sido, para mim, um motivo de muita força, sabe? E por isso que eu acho que eu estou tão empolgada com esse livro da Suene, porque toca na ferida, mas, ao mesmo tempo, também me abraça para dizer que não está só. Então, é um livro que diz que não viemos só, não estamos sós. Tatuagem lateja na pele. Me dói escrever o poema, expor a carcaça palavra, em fixo, rimado modelo. Alguém me dirá o que penso, que disso e daquilo discordo, e as armas fará palestrarem, em busca das linhas que assino. O traço, danura do dedo, me marca a cesura de morte.
Me dói apagar o poema, fingir que o governo me agrada, em riso, enojado e silêncio. Quem dita essa dura imoral, quem dura essa vera opressão, quer coros contentes de afago, as flechas estão na minha mão, sem língua e sem dente ainda falo, cadáver no meio da festa. Não lembro dos versos dormidos, que o sonho aqueceu de ternura. Só tenho palavras que mordem a carne do tempo absurdo. Enquanto durar essa guerra, escrevo poemas imundos. Nossa, esse poema é lindo demais, gente, eu até arrepiei. Vamos lá. Lucy, lê mais um poema para a gente. Eu quero ler um poema que acho que dialoga muito com o que a Jenny falou. É um poema do livro Procura do Impossível, um livro de 1998, e ele se chama Exílios. E eu queria comentar antes, né? Porque pode, como eu disse, né, numa primeira leitura parece que a Ida Vitale faz uma poesia mais cerebral e que ela está, não é, se coloca num outro patamar de percepção, e eu vejo como uma poeta que é exatamente o oposto disso. Ela nos reafirma, não é? A sua poesia é essa reafirmação de um olhar em que se preserva a própria importância da poesia, que hoje nós estamos vivendo esses tempos horrendos, e eu acho que por dois motivos, então, essa poesia, ela nos alimenta, nos dá coragem, nos traz, não é, possibilidades, não é? Pela própria poesia e também pela experiência de vida de uma poeta que atravessou, não é, todas essas dificuldades, que em 1974 teve que abandonar o seu país e buscar asilo no México, e ela mesma relata isso nas entrevistas. Ela abandonou o seu país achando que ia ficar 1 ou 2 anos, não é? E teve que ficar 10. Depois volta para um outro Uruguai, não é? Que era muito diferente, não é? Já não tem os seus amigos ali, e aí quase que de novo, não é? Vai passar mais quase 30 anos numa outra sociedade, uma outra comunidade, tendo sempre o que dizer, que foi muito ativa, não é? E ela nos fala que esse poema se chama Exílios, a partir dessa, digamos, né, de uma perspectiva que pode ser meio codificada, muito parecida com o que Murilo Mendes fez, não é? Mas está falando, sim, desse sagrado na realidade, da recuperação da potência, não é, do poético, qual seja o poético, não é? O poético no cotidiano, o poético num gesto mínimo, não é? E eu queria só assinalar, eu falei em potência, né? O impacto de um poema que se chama Exílios, porque nós estamos vivendo um tipo de exílio dentro do nosso próprio país. Esse momento marca uma identificação com uma separação, digamos, não é? De estarmos nos sentindo vilipendiados, estarmos nos sentindo ultrajados com medidas, com posturas, com valores, não é? Que nunca foram os nossos e espero que nunca sejam, não é? Os valores dos poetas, de quem se intitula um poeta que está falando para todos, não é? Não pode se sentir acomodado mediante essa experiência nefasta que nós estamos vivendo, não é? Então, eu me sinto também exilada dentro de com todo o respeito pelo que seja a democracia, de você aceitar, claro, não é? A eleição de outros, não é? Claro, não é? Democracia é exatamente isso, mas eu acho que tudo tem um limite, não é? Nós temos vivido para além desse limite, escancaradamente, no que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade, infelizmente. E eu queria só lembrar uma coisa que o Paulo fala, não é? Que ele disse, né, com grande alegria e até meio que se sentiu constrangido, mas eu acho que ainda nos sobra, que é uma grande alegria, nos sobrar essa convicção de que estamos, sim, essa profusão da poesia, muito bem lembrado pela Jenny, agora sob novas formas, não é?
o Islã, eu sou super entusiasta de todas essas manifestações, tento seguir, não é, o rap, o Islã, as batalhas, tudo isso. Isso é uma reafirmação, não é? Então, com essa sensação de estarmos num exílio, eu vou ler esse poema que tem uma epígrafe que para mim, coloca a Ida Vitale aqui, agora, brasileira, no dia de hoje, e que nos tem algo a dizer. Essa epígrafe é muito emocionante. Eu vou ler que está em espanhol, aqui mesmo na tradução, diz assim: tras tanto acá e allá, yendo e viniendo. É isso, aqui, lá, isso vem, isso está vindo, não é? E está indo. Então, é a experiência de uma Ida Vitale que passou por um momento de repressão, que é uma exilada que eu trago aqui. Exílios estão aqui e ali, de passagem, em canto algum. Cada horizonte onde uma brasa atrai, poderiam dirigir-se a qualquer greta, não há bússola nem vozes. Cruzam desertos que o valente sol ou a geada queimam, e campos infinitos sem a fímbria que os torna reais, que quase os faria ser de terra e grama. O olhar se deita como um cão, sem o suave recurso de mover a cauda. O olhar se deita ou retrocede, se pulveriza pelo ar, se ninguém o devolve. Não volta para o sangue, nem atinge quem deveria. Se dissolve, só isso. Muito bom. Paulo, poema. Eu estou aqui tentando imaginar como costurar tudo isso, né? Bom, os poetas são exilados desde quando, gente? Desde Platão, não é isso? Então, de fato, tem um incômodo, né? Eu acho que não ver a realidade tal qual querem que ela seja para a gente, né? Tentar tirar esse véu, né? Que naturaliza e deixa como rotineira a violência, é o papel dos poetas, né? Transformar isso por meio da linguagem, descortinar a linguagem, né? Fazer com que a falsa consciência desapareça. Então, esse é o lugar da poesia, e por isso ela incomoda. E eu estava aqui tentando lembrar, né, quais são os poetas exilados, e deve ter muitos, a gente não... Né, eu acho que eu vou sair daqui e vou começar a procurar. Me lembrei da Cristina Peri Rossi, que é uma poeta uruguaia, que vive até hoje na Espanha, salvo engano, saiu na ditadura e por lá permaneceu. O Han Hellman, por exemplo, que saiu da Argentina com familiares mortos e foi para o México e lá viveu até o fim da vida, né? Aqui no Brasil, o Goulart foi exilado e no exílio escreveu o Poema Sujo, né? Que já foi objeto de uma conversa aqui também, anterior. Muito bom. Olha só. Então, essa força da poesia, ela, de fato, ainda incomoda, né? E linkando com o Islã, com as batalhas, aí está uma poesia que é violentada todo o tempo. Ali o olhar é para o marginalizado. Ali o olhar da polícia é tratar... Assim, o Islã não é tratado como questão literária, mas como questão policial. Ainda hoje. Se há poetas hoje que talvez sofram com a pressão, talvez talvez estejam no rap, talvez estejam nas batalhas. Isso talvez nós tenhamos que olhar mais para esse lado, né? Que eu acho que é importante mesmo. Identificá-los como parceiros nossos. Porém, cada qual escrevendo num suporte para uma comunidade, para um grupo, mas todos estamos usando a palavra com um objetivo, que é fazer com que internamente a gente se transforme. Mas vamos para a poesia, né? Eu fiz um rápido recorte, né? Como os poemas do Oswald são curtos, então, inclusive aí, acho que está a parte da potência do texto, é concentrar historicamente, politicamente, poeticamente, né, tudo num poema
aí sim, pílula, né? Telegráfico. Então eu escolhi 3 que meio que fazem um transcurso assim do que foi o Brasil até 22 e que é o Brasil até hoje. Prosperidade de São Paulo. Ao redor desta vila estão 4 aldeias de gentil amigo, que os padres da companhia doutrina. Fora outros, muitos, que cada dia descem do sertão. Medo da senhora. A escrava pegou a filhinha nascida nas costas e se atirou no Paraíba, para que a criança não fosse judiada. Ideal bandeirante. Tome esse automóvel e vá ver o Jardim New Garden. Depois volte à Rua da Boa Vista, compre seu lote, registre a escritura, boa, firme e valiosa, e more nesse bairro romântico, equivalente ao célebre Bois de Boulogne. Prestações mensais, sem juros. É muito do futuro, né? Assim, é impressionante. Gente, nosso tempo voou quando a gente está dentro dessas conversas aqui, parece que o tempo para por algum lado, mas o relógio não quer saber disso. Então, eu vou fazer uma última pergunta para vocês falarem brevemente, porque, de certo modo, eu acho que isso já atravessou muitas das falas aqui, né? O que a escolha desses livros significa também para a poesia que vocês escrevem, né? E com essa última rodada, a gente vai encaminhando aqui o encerramento da nossa conversa. Jane? Eu acho que muito, né? As questões que a Suene levanta, questionando as violências cometidas contra os povos originários, contra negros, contra mulheres, reverberam até hoje e mais fortemente agora, em um governo que tem que se mostrar com práticas genocidas, muito perigoso, assim. Enfim, tudo isso, todo esse questionamento do presente, essa indignação, isso toca muito fundo em mim, muito fundo mesmo, assim. Eu tenho até escrito bastante poemas, movida, às vezes, esses dias alguém me perguntou se escreve movida pela inspiração ou pela transpiração. Aí eu disse, pois agora eu estou escrevendo por indignação mesmo, porque é uma indignação muito grande e não quero ficar calada. Norei o Caixuene. Eu queria ler um último poema, bem pequenininho, porque ele trata sobre a importância que a gente trouxe aqui do coletivo, de pensar no coletivo, de ser o coletivo, né? Mal coletivo. Nosso mal subjetivo é sintoma coletivo da ausência do comum. Todo mal do nosso século é querer fazer um verso assinado por só um. Se adoece o nosso umbigo, vem da língua sem sentido, apartada dos furdunços. Eu acho incrível como a Suene articula ironicamente a forma, como ela traz a fala como trabalho de escrita. E pronto, parei, gente. Mas assim, estou apaixonada, eu indico muito a Suene Norato. Acho não só uma pessoa maravilhosa, uma amiga queridíssima, uma pesquisadora competente, como uma poeta que precisa ser lida. Aliás, esse é o primeiro livro dela, de 2020, e em 2020 mesmo ela publicou esse Vinde e Poetizaremos, que faz um diálogo com o Mestre Ignorante, do Rancière. Então, assim, tá bombando aí. É isso. Um prazer enorme, Tarso. Um prazer enorme conhecê-lo, Paulo e Lucy. Fico muito feliz de ter participado dessa mesa. Uma honra muito grande estar com grandes poetas num lugar tão querido por todo mundo, que é a Biblioteca Mário de Andrade, e que rendam muitos frutos aqui para nós, né, Tarso? Beijo enorme. Obrigado. Lucy. Então, como é que conhecer a Ida Vitale, não é? Essa poeta que nos emociona,
reverberaria, não é? Na minha maneira, não sei se descrever, mas na minha maneira de ver a poesia, né? Eu me sinto muito alimentada pela postura, não é? Que a Vitale tem, que eu já comentei aqui. Eu quero ler um poema e depois eu finalizo com um pequeno comentário. Esse poema é de um livro que se chama Sonhos da Constância, de 84, não é? Então, a vantagem dessa antologia é justamente que se pode conhecer toda a trajetória, não é? Dessa poeta que ao longo de décadas faz o que é necessário, que é escrever poesia, não para estar na capa de um livro. Isso me assusta um pouco, né? Porque ainda tem alguns poetas que usam a poesia, ou se dizem poetas, né, com essa coisa de projetar seu próprio nome, ou, não é? Ou, enfim, então, cuidado. Aí, quando você vê alguma coisa genuína, eu quero ler o poema e depois comento. Esse poema, então, se chama Fazer Azul. Azul esverdeado era a cor de que o poeta gostava. Mesmo a miséria triste, o inocente galpão de madeira, se assim pintado, era festa em algum canto do tempo. Azul verde do mar, glauco azul frio, em que a rocha coalha a aura da esperança e o posto pensamento da vida fugaz. Em suspenso, por um minuto eterno, em que giram alevinos minúsculos, caranguejos pequeninos, ao lado de um calhau que lá embaixo é ágata. Entre um azul e outro, a vida inteira passa. Entre um azul e outro, rajadas encontradas, destinos não tangentes, arde o momentâneo. É o que me diz a poesia da Ida Vitale, essa presença, essa reverência à palavra como esse ato de manifestação do sagrado. E eu tomo a poesia, talvez isso possa soar meio açucarado para alguns, mas eu penso na potência combativa, assim, da palavra em movimento, no movimento poético, com todos os elementos que a poesia traz, não é? Eu trago a poesia nessa esfera, não é? Falei do xamã e eu acho que é exatamente isso. Nós temos que constantemente ter não só a curiosidade, não é? Mas esse compromisso de realimentarmos essa presença da poesia, e a poesia está se provando cada vez mais necessária, né? Nesses momentos de crise, exatamente, não é? O amparo do poético para que nos aproximemos de certas coisas que nós não conseguimos ser, né? Nem sempre conseguimos perceber. Então, o poético nos traz essa experiência outra, não é? Que tem sim a ver com a nossa presença aqui, nesse momento da existência, conectados com o que há de mais sagrado, com o que há de mais precioso, com o que há de mais essencial nesse sentido, não é? Que são as nossas necessidades mais lícitas, não é? Eu usei já a palavra amorosidade, eu acredito muito nisso. Obrigada, é uma honra estar aqui, é uma alegria enorme podermos falar, não é? Sobre isso que nos move, e o Tarso anunciou uma paixão, não é? Eu acho que é estarmos nos vendo, estarmos reconhecendo essa paixão, esse compromisso, essa reverência à poesia, é uma maneira também de afirmarmos, né, o que há de humano em todos nós, olhando para o outro, querendo também dividir essas humanidades, ver com que se dividam todas as possibilidades da palavra humanidade, não é? Isso nos alimenta muito. Então, o livro que eu recomendo, olha, é uma experiência belíssima, Ida Vitale. Obrigada. Obrigado, Sim. Paulo. Bom, olha, eu acho que o Oswald ele é uma permanência, né, na nossa formação desde o início, né? Então, e ao mesmo tempo uma redescoberta constante, né? Eu estava relendo, né, a poesia
dele e pensando, nossa, mas ele escreveu tão pouca poesia, tão pouca, né? Cabe num volume, a obra reunida cabe num volume de poucas páginas, né? Acho que não chega a 200 páginas, né? 2 livros completos, né? Que é o Pau Brasil e o Olha que Caderno. edição. Pois é só isso, mas olha que potência, né? E claro, para além do Oswald poeta, tem o Oswald dramaturgo, tem o Oswald prosador, tem o Oswald cronista. Acho que em todos esses Oswaldes, né? O que conta é que me parece que a postura irreverente dele, ela era, talvez, ela tivesse como base o fato do Oswald não se preocupar necessariamente com que postos ocupar, a quem agradar, a que crítico ou qual revista ou qual universo acadêmico ele fosse ser aceito. Então, pelo fato dele não se preocupar com esse grupo de validação, ele se preocupou com o leitor. Então, isso é importante. Eu posso até estar idealizando o Oswald nessa hora. Essa pode ser até uma imagem que não condiga com a realidade, né? Mas teria que chamar o Cândido agora para a gente conversar sobre isso. Mas a impressão que eu tenho é essa, que justamente porque o Oswald não precisava agradar ninguém, né? Ele tinha uma vida confortável, né? E esse conforto lhe dava liberdade para não esperar respostas, né? Não esperar acolhimento, não esperar ingressar em nenhum círculo. Ele pôde se preocupar apenas com a poesia e apenas com o leitor. E por isso ele pagou um preço inicial, né? Acho que foi mal compreendido, né? E está tendo que ser redescoberto de tempos em tempos. Então, o que eu aprendo com ele, talvez de imediato hoje venha de fora da poesia, né? Essa postura que ele tem, né? Como ele encara o meio literário, o que nos cerca, né? E a partir daí, sim, novas posturas em relação ao texto, em relação à forma, em relação ao leitor, em relação a como a poesia pode ter uma força transformadora, né? E o Oswald consegue trazer para o texto isso, né? Essa postura da iconoclasta, irreverente, que não tem a ver com o palhaço da burguesia, né? Como foi chamado um dia, né? Que foi capaz de ingressar no Partido Comunista, que foi capaz de participar de enfrentamentos públicos, né? Grandes enfrentamentos. Então, há muito que aprender com Oswald também, né? E, bom, como todo mundo leu, eu vou ler também, para me despedir, e vou ler um poema famoso, um poema que, né, que foi relido nos anos 70 e que é o Escapulário, para fechar o nosso encontro. No pão de açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. Isso com a voz do Caetano, né? Gente, muito obrigado pelas falas de vocês, pelos poemas, pelas escolhas. E é assim mesmo, a gente termina quando dava vontade de seguir muito mais a conversa, mas uma hora tem que parar. E eu não costumo fazer isso, mas eu vou terminar lendo um poema que como a gente teve uma participação especial do Estevão, a miniatura do Paulo Ferraz que apareceu aí, eu vou ler um poema do Oswald para encerrar, agradecendo muito a participação de vocês. 3 de maio. Aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Muito obrigado e até a próxima. Até. Até, gente.